E aí, galerinha? Vamos para mais uma aula aqui hoje. Já não sei mais qual aula que a gente tá, acho que é a aula 4. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como identificar o movimento do mercado ali no início, que tipo de comportamento esperar do mercado, tá? Se ele vai ser um mercado de tendência ou de reversão. E por que que isso é importante? Porque quando o mercado está num movimento de reversão, a gente vai procurar gatilhos específicos buscando a correção total do movimento. E quando o mercado está de tendência, a gente vai procurar gatilhos a favor da continuidade do movimento. Beleza, galera? Então, como a gente identifica? Aqui, ó, pregão aqui desse dia 19, agora, recente, a gente vai analisar o que? Os primeiros candles no início do mercado. Aqui foi o primeiro candle de abertura do dia. O que que ele fez aqui? Ele teve uma alta, lateralizou e depois estourou. Ou seja, estrutura de alta, topo sendo rompido. Então ele fez o que? Um movimento de tendência. Com essa leitura aqui a gente já sabe que o mercado tende a se comportar a maior parte do tempo assim. Então a gente não vai querer procurar gatilhos de venda nessa região aqui, ó. Por exemplo, aqui nesse topo aqui, esperando a correção desse movimento todo aqui, ó, de alta, de toda essa pernada aqui. Então não tem como a gente, até tem como, mas é muito arriscado querer fazer uma operação assim sabendo dessa leitura, porque daí você provavelmente vai ser estopado ou vai sair no 0 a 0, tá? Aí você vê a continuidade que ele teve ali. Fez aqui, corrigiu, subiu, depois ele caiu, começou a subir, fez pullback e continuou caindo. Ou seja, ele não corrigiu toda a queda ali, né? Ele veio, corrigiu só um pouquinho aqui, 38% aqui dessa queda aqui e voltou a cair. Então, quando a gente faz isso, a gente vai procurar gatilhos de venda aqui nos topos, né? Ou nessas regiões aqui de retração de Fibonacci, que depois em outra aula eu vou estar explicando para vocês, para continuar o movimento de queda. Ou seja, a gente vai vender aqui nessa região, vai procurar gatilho de venda aqui para continuar o movimento de queda. Não vai procurar gatilho de compra para pegar a correção desse movimento todo aqui, ó, tá? E como que é o de correção de reversão, né? Mercado de reversão. A gente vai pegar o mercado aqui, ó, no dia 21, por exemplo. Você vai ver que o mercado ele abriu em gap de baixa. Aqui, ó. Ele abriu aqui com gap de baixa, ele pagou o movimento e caiu. Ele fez esse movimento aqui, ó, de queda. E depois ele corrigiu todo esse movimento aqui, ó. Tá vendo? Ele compensou essa queda ali, ó. Oh, caramba, não tá arriscando aqui. Aqui, ó. Aí ele pagou esse movimento de queda, ou seja, ele caiu e depois compensou ela. Quando ele faz isso, eles caracterizam um movimento de reversão de mercado. Então a gente já sabe que tipo de comportamento esperar do mercado durante o pregão. E o que isso é interessante para a gente? A gente sabe que toda vez que ele vai dar um estouro de mercado, ele vai ter a maior probabilidade de corrigir ele todo corrigir todo no movimento de novo. Por exemplo, depois que ele pagou esse movimento aqui, ele fez um novo movimento de queda aqui, certo? Deixa eu aumentar aqui, dar um zoom aqui para vocês. Aqui, ó. Ele veio e fez toda essa queda aqui, ó. Toda essa queda aqui. Olha o tamanho da queda que teve. Depois ele corrigiu. Quando ele dá esses estouros, a gente vai começar a procurar gatilho de compra aqui, visando pagar todo o movimento anterior. Ou seja, daí a gente vai procurar sinais no Rinco, no gráfico de Rinco, alguns sinais de entrada nessas regiões ali específicos, alguns gatilhos aqui,
que visa a corrigir todo o movimento. Cadê aqui? Dia 19. Aqui, ó. Que visa pagar toda essa queda aqui, ó. Então a gente vai comprar normalmente nessa região aqui. Ele aparece o gatilho com o alvo no topo lá. Entendeu a jogada aqui? Aí toda vez que ele estoura de novo, daí ele pagou o movimento. Chegou bem próximo aqui e pagou. Esse candle de força aqui eu já poderia ter saído também. Que teve uma agressão aqui. A gente poderia estar saindo da posição nessa região. Aí ele estourou de novo. Procura um gatilho de compra para pegar o topo. E assim vai. O mercado se comporta assim durante todo o dia. Pode ser um mercado misto também. Às vezes ele faz esse movimento assim, aí até meio-dia mais ou menos, depois ele tende a mudar para mercado tendencioso. E quando o mercado é tendencioso, ele também pode tender a virar ali a mercado de reversão, próximo do meio-dia, 1h da tarde. Normalmente não é o dia todo. Entenderam a jogada, hein? Então, estouro, espera lateralizar, procura gatilho de venda aqui, nessa região no topo, vende com alvo no fundo. Depois do novo estouro, para alta, espera aparecer um candle contrário aqui, procura o gatilho de venda com alvo próximo ao fundo lá. Nunca põe lá no finalzinho certinho, porque ele pode não pegar o movimento todo, tá? Mas pode chegar muito próximo. Aí você tem que analisar toda essa região aqui no momento da operação para ver se está favorável ou não. Você tem que estar atento no mercado na hora. Então essa é a diferença dos dois tipos de mercado, o comportamento que eles têm. E daí é o que vai fazer você escolher os teus sinais de entrada de forma mais eficiente para não ficar levando stop à toa. Beleza, galera? Valeu, espero que tenham gostado e qualquer coisa deixa as dúvidas no comentário aí que eu vou estar ajudando vocês aí. Ou solta no nosso grupo lá. Valeu, obrigado, até mais.